Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constitui um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, ela oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores, e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas, pois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país. Bom dia, sejam muito bem-vindos à sessão Estratégia e Alinhamento Organizacional. O meu nome é Pedro Carvalho e faço parte da equipa do ISEG, Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença do professor Dr. José Veríssimo, que é vice-presidente do ISEG, onde é professor de Marketing e Estratégia. É também doutorado em Business Administration pela Manchester Business School e MBA pela European University. Conta também com cerca de 20 anos de experiência em grandes empresas nacionais e internacionais. A sessão de hoje terá a duração de 30 minutos e ficará gravada. No final, reservaremos 10 a 15 minutos para as vossas questões. Para tal, poderão colocar as questões no espaço reservado a Q&A. Passo agora a palavra ao professor José Veríssimo. Muito bom dia, professor. Olá, viva, bom dia a todos. Muito bem-vindos a esta sessão. O meu objetivo com esta primeira sessão, que acaba por lançar um conjunto de outras, é apresentar com algum detalhe e em pessoa, vamos dizer assim, aquilo que é um programa de formação de executivos focado naquilo que é a área de vendas, mas direcionada para o mercado business to business. Há particularidades no mercado business to business que são muito diferentes do mercado business to consumer, portanto, a relação das empresas com os consumidores, e é disso que este curso fala, ou seja, de alguma maneira prepara pessoas já com alguma experiência para uma realidade diferente daquela que é a relação diretamente com os consumidores finais. Sendo o primeiro a apresentar estes webinars, eu tenho aqui uma segunda, diria, obrigação,
que é falar um pouco também do programa como um todo. Ou seja, mais do que falar só na estratégia e alinhamento, que é o meu modo, que é assim que começa exatamente esta formação, falar também que este programa tem sido já realizado várias edições, tem sido revisto e ajustado todos os anos, mas neste momento queremos que aborda de uma forma muito interativa, muito proativa, aquilo que são as temáticas e as necessidades neste caso, dos formandos, das pessoas que trabalham em organizações e que são da área comercial. E, portanto, nós vamos ter temas, depois de estratégia e alinhamento, que é assim que começa, já vamos ver porque é que é importante estar alinhado com liderança e gestão de equipas, que é um tema essencial, é evidente. As áreas comerciais, muitas vezes, são equipas grandes, equipas pequenas, e, portanto, é preciso também ter essas competências, e, portanto, nós vamos ter aqui algumas horas em que vamos trabalhar essa área. Depois, o próprio processo de vendas, e isso é um aspecto que também nas operações é importante trabalhá-lo, e, portanto, de alguma maneira, vamos explorar aqui como é que se faz esse relacionamento com os clientes, entrar um pouco também na área digital. Todos nós falamos de transformação digital, e, portanto, não é por acaso que também aqui o marketing digital e as vendas são apresentadas e discutidas, como é que, no fundo, podemos utilizar as tecnologias para potenciar a nossa eficácia junto dos clientes. E depois, mais dois temas, um que tem a ver com negociação, e é isso mesmo, potenciar aquilo que são as capacidades de negociação se quiserem, dos vendedores e de persuasão, perdão, e por fim, um modo muito mais técnico de operações de vendas, onde vamos explorar aquilo que é o dia-a-dia de um vendedor, com mapas de controle, com acompanhamento, etc., com KPIs, etc., e, portanto, de alguma maneira, explorar também aquilo que são os aspectos cruciais do dia-a-dia da área comercial. No caso concreto, e que me traz aqui da estratégia e alinhamento organizacional, por que é que nós temos que começar assim? Nós temos que começar pela estratégia porque tem que haver na organização um fio condutor. Imaginem, e eu por acaso começo assim as sessões, imaginem que nós fazemos parte de uma equipa de remo, ok? Não um remo em que é só uma pessoa armada, mas em que existe uma prova com 4 remadores, ou às vezes até mais. Como é que se consegue ter eficácia nessa prova? Apenas se estiverem todos perfeitamente alinhados e concertados. Dos 4, se houver uma pessoa que levanta o remo, naturalmente que a velocidade atingida vai ser mais baixa. Mas se nos 4 houver uma pessoa que não só levanta, como trava, ou se quiserem rema em sentido contrário, daquilo que é o objetivo, que é a meta, seguramente que ainda vão mais lento. E, portanto, há aqui uma necessidade de integrar aquilo que é uma função nobre na organização, que é a função da representação da organização e da venda, não é? Mas, de alguma maneira, ter esse trabalho, essa função, essa descrição de funções, vamos dizer assim, perfeitamente alinhado com aquilo que são os objetivos da organização. E é por isso que se começa a falar de estratégia muito cedo. E a estratégia, nós vamos debatê-la, procura responder a 2 coisas muito simples. A 2 perguntas que são as mais fáceis de fazer. Depois a execução é mais difícil, mas a pergunta em si é fácil. Que é, onde é que nós queremos estar? Em que mercado queremos estar? E como é que queremos estar? Qual é o nosso posicionamento? Como é que nos vamos diferenciar da concorrência? Isso é feito um trabalho detalhado, identificando os nossos pontos de paridade, os nossos pontos de diferença face aos nossos concorrentes, e depois a organização como um todo tem que se apresentar desta forma, ou seja, temos que nos apresentar de forma distinta, com valor para os clientes e claramente relevante
mas diferente da nossa concorrência. E isso não se faz se nós todos tivermos as nossas próprias ideias. Ou seja, tem que haver aqui um fio condutor que, naturalmente, no final, se chamará estratégia, estará num plano estratégico e depois, mais tarde, num plano operacional, mas tem que estar tudo interligado. E é assim que nós conseguimos remar para todo lado. Portanto, começamos a falar de coisas que já devem ter ouvido falar, como, por exemplo, propósito. Ou seja, para que é que nós estamos cá? Claro que no dia-a-dia é preciso negociar, é preciso ver o preço, o desconto, aquelas coisas todas, mas tem que haver algo mais duradouro, não é? Algo que não tem a ver com os objetivos do final do mês, nem tem a ver com os objetivos do final do semestre, mas tem a ver com algo que nos distingue e que nós gostaríamos que perdurasse no futuro. E para isso nós começamos a falar de propósito. E, portanto, esse propósito, que depois vai dar corpo, se quiserem, à forma como a área comercial se apresenta também perante os clientes, acaba por nos dar se quiserem, essas ferramentas, essa orientação, que de outra maneira seria difícil, não é? E seria um bocadinho desagregada na abordagem. Portanto, não é criarmos aqui robôs, não é criarmos autómatos, nós somos pessoas e todos nós temos as nossas, né, valências, mas é basicamente termos um objetivo comum. E não é só vendas. Não é? O objetivo comum pode ser bem mais do que isso. Podemos estar a falar de rentabilidade, por exemplo, que é uma coisa diferente, mas podemos estar a falar de nos posicionar no mercado como, por exemplo, uma empresa que queremos ser vistos como empresas mais tecnológicas ou empresas mais de grande qualidade ou de grande capacidade de resposta. E, portanto, há um conjunto, se quiserem, de uma imagem que nós queremos criar no mercado que não deve ser tática, deve ser algo que é coordenada e que todos nós devemos trabalhar para o mesmo sentido. Isto um bocadinho, quem foi à tropa sabe exatamente como é que isso funciona, não é necessariamente no sentido de eu mando, tu fazes, mas no sentido de nós termos uma ideia para onde vamos e como é que lá vamos chegar. E este é um aspecto importante em termos de estratégia. E depois, claro, vamos discutir, mas porquê é que isto não acontece? Porquê é que nem sempre é assim? Porquê é que, de alguma maneira, porquê é que falta esta linha? E já agora, quais são os benefícios deste alinhamento? E se calhar uma boa maneira de começar a explorar este tema é ver isso pela negativa. O que é que implica a falta de alinhamento? E a falta, se pensarem no exercício que eu há bocado fiz do remo ou de um estafeta 4 × 400 metros, a falta deste alinhamento pode traduzir, por exemplo, numa falta de informação que é partilhada, quer da direção de topo, se quiserem, dos níveis mais elevados, até ao terreno, e vice-versa, do próprio terreno até ao topo. E quando essa informação não é partilhada, a organização já está a perder. No caso das estafetas, se eu não decidir onde é que eu vou entregar, não é, aquele pequeno bastão no 4 × 400, como é que eu vou fazer? Que forma é que eu tenho que pôr a mão para receber o bastão? Onde é que eu me posiciono? Vou mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito para me separar, para não haver aqueles encontrões e tropeções quando estas corridas acontecem com uma adrenalina forte e um grande stress. Se eu não tiver isto tudo preparado desde o início, se eu não tiver isto conversado desde o início, acordado desde o início, a probabilidade de haver algum problema é grande. A mesma coisa no remo. Quer dizer, se nós não decidirmos previamente qual é a nossa estratégia para fazer aquele percurso, por exemplo, de 1000 metros, em que nós vamos ao ritmo tal durante, imagina, os primeiros 500 metros, e entre os 500 e 750 nós vamos passar a outro ritmo, e de 750 até aos 1000 vamos a outro ritmo. Isso tem que estar tudo acordado antes. Tem que alguém ter olhado para as nossas capacidades, para aquilo que é a nossa força, para a força dos atletas, não é? Para aquilo que são os nossos concorrentes, mas principalmente para aquilo que nós somos capazes, e definir um plano de trabalho. Isto é alinhamento. Isto não é deixar ao improviso algo que acontece depois no terreno. E, portanto, esta informação é crucial. Se nós não tivermos esta informação, dificilmente nós vamos tomar decisões alinhadas e informadas. Outra das críticas que se faz muitas vezes é que, de facto, a informação
muitas vezes não flui, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, e tem aqui um outro impacto importante. Quando se fala do mercado, a informação que está a acontecer e que nós conseguimos recolher no mercado, e a área comercial aí tem um papel privilegiado, porque sabe, está em contacto com o terreno. Se não houver essa abertura de canais que permita receber essa informação e partilhá-la internamente, e depois ela própria ser tratada, discutida e ser feito qualquer coisa sobre essas, se quiserem, sobre essas conclusões, podemos nos estar a afastar ou claramente a ficar para trás em termos de resposta a problemas ou a antecipação até de soluções. Portanto, este alinhamento depende muito desta informação que é gerada, que é recolhida e que é partilhada. E, portanto, um dos aspectos importantes quando se fala de alinhamento é claramente esta partilha. E nós vamos falar exatamente disso. Depois, também não menos importante, é a coordenação propriamente dita. Ou seja, não é só uma questão de formação, todo este processo tem que ser coordenado. Mais uma vez, voltando ao exercício, ao exemplo do remo, é normal que exista uma das 4 pessoas, ou às vezes naquelas provas com muito mais remadores, que tente pôr alguma coordenação nas coisas. Ou seja, tem que haver alguém que marque o ritmo, que faça aquele apelo final, que faça um incentivo às coisas. Então, se nós não tivermos algum tipo de coordenação nas atividades que fazemos, naquele momento em que é preciso fazer qualquer coisa, em que é preciso fazer um bocadinho mais de pressão, provavelmente, mais uma vez, não vamos conseguir fazer as coisas da forma mais eficaz. Não quer dizer que elas não sejam eficazes. Nós o que estamos aqui a procurar fazer é maximizar essa eficácia. E para isso, de facto, tem que haver aqui trabalho de equipa, tem que haver aqui alguma coordenação. Um aspecto importante também para este alinhamento, bem normal, são os incentivos. Portanto, nós não podemos falar de alinhamento sem haver incentivos. E, portanto, mais uma vez, quando se definem objetivos, por si só, são uma parte integrante deste alinhamento, tem que a seguir haver algum tipo de incentivo para que a motivação para a ação apareça naturalmente do lado de quem está no terreno e de quem acompanha as atividades mais próximas. Portanto, estes são aspectos importantes. Se nós não tivermos se quiserem, esta conjugação de fatores, aquilo que é um trabalho individual, muitas vezes estressante, difícil, não tem aquilo que é o apoio, não é? E aquilo que é a validação de uma estratégia anterior, e às vezes às tantas podemos até não estar a acrescentar, se calhar, tanto valor à organização como nós gostaríamos. Portanto, de alguma maneira tem que haver esta integração. Agora, nem sempre isto acontece. Isto não acontece. E não acontecendo, vamos ter exatamente o contrário, ou seja, vamos ter aquilo que são, de alguma maneira, os efeitos do desalinhamento, que é a informação que não é partilhada, não é? As pessoas, cada uma tem a sua agenda, ou tem a sua motivação própria, e, portanto, no final, a organização como um todo pode não ter o maior benefício possível. Agora, nem sempre isto é fácil de implementar. Nem sempre isto é fácil de implementar. Isto tem a ver com uma coisa que todas as organizações têm, que são culturas. Todas as organizações têm cultura. Aliás, eu vou mais longe. Eu diria que todas as organizações têm subculturas. Portanto, muitas vezes as próprias direções das organizações têm, ou porque são mais ágeis, ou porque são mais conservadoras, têm culturas diferentes. E nem sempre há se quiserem, este alinhamento também cultural. E para isso, mais uma vez, tem que haver esta coordenação entre as áreas. Às vezes há um exercício muito interessante que se faz, que é, e se nós trocássemos o diretor de marketing com o diretor de vendas? Será que funcionava? Será que aquelas justificações que se dão muitas vezes para não se fazer uma coisa ou se fazer, se continuaria a dar da mesma forma? E isto, de facto, às vezes são exercícios. Eu conheço, pelo menos, uma empresa que fez isso, trocou, e alguém dizia, bom, agora que eu estou, é que eu vou perceber porque é que isto funciona ou não funciona. No final, ganhou a empresa toda.
porque de facto percebeu-se onde é que estavam as limitações de um lado e onde é que estavam as limitações do outro. Eu falei em marketing e vendas porque é uma daquelas áreas onde às vezes parece que uma está contra a outra ou os objetivos não coincidem. E se virem um dos podcasts que está neste momento disponível online, precisamente sobre o marketing e as vendas e a ligação entre o marketing e as vendas, a propósito deste curso, vão ver que os dois têm a obrigação, têm o dever de colaborar. Um não depende do outro, não é essa a questão, mas devem colaborar. E, portanto, para essa colaboração existir, nada melhor do que, de facto, haver uma fluidez da informação, que se partilhem os objetivos e de alguma maneira, se perceba que, no final, o que interessa são trazer resultados positivos para a organização e não necessariamente a título pessoal ou motivações puramente pessoais. Eu sei que o marketing muitas das vezes está preocupado com aquilo que é uma criação da marca, a defesa dos valores da marca, que muitas vezes não está propriamente muito, diria, defensor de grandes políticas, por exemplo, de desconto, porque os descontos criam uma percepção nos consumidores e nas empresas que não vale a pena. A negociação pode ser muito mais dura porque eu sei que eles vão baixar, porque eles precisam de vender. Eu sei que isso pode acontecer. E depois, às tantas, perdemos um bocadinho o valor da marca. Mas há aqui pontos de contacto em que, de facto, uma campanha bem feita, vamos dizer assim, é aquela em que quer o marketing, quer as vendas, utilizam armas, utilizam ferramentas, utilizam, no fundo, algumas vantagens que se complementam no momento de ir para o mercado e de alguma maneira tentar convencer os clientes numa venda que é muito mais complexa. A venda de business to business é muito mais complexa, muito mais duradoura, em que existem profissionais que fazem disso vida dos dois lados. Não é como ir ao Continente ou ao Pingo Doce, em que nós, como consumidores finais, somos 1 em milhões e, portanto, o nosso papel ali é, mas podemos dizer é quero ou não quero. Não há propriamente uma grande negociação. No caso das vendas no contexto business to business ou empresarial, isso já não é bem assim. Portanto, pressupõe mais relacionamentos, pressupõe outro tipo de discussão e negociação. E mesmo aí, mesmo nesses contextos, as marcas e aquilo que é o posicionamento da empresa, na qualidade, no serviço, o que seja, é crucial. Então, também é importante. E por isso, nós temos de ter aqui sistemas de informação que recolham informação do mercado, de várias fontes. Eu tenho pena que muitas das vezes a informação que vem da área comercial não seja ela tão sistematizada, tão aproveitada. E, portanto, parece que às vezes é mais fácil, e se calhar é mais fácil, recolher informações de estudos de mercado e, no fundo, de entidades que o fazem de uma forma também profissional, como é evidente, mas com um objetivo muito específico, em vez de termos informação permanente, que vem do mercado, super relevante, com pessoas que estão muito próximas dos clientes e que poderiam ser utilizadas para de alguma maneira, trazer aquilo que são inputs, que são ideias, que podem mais tarde, por exemplo, dar lugar ao desenvolvimento de novos produtos. E é aqui que, de facto, o marketing e as vendas têm que falar mais. E, portanto, este alinhamento, quando eu falo em alinhamento organizacional, não sou só a falar com o que o CEO pensa ou com o plano estratégico. O que nós estamos aqui a falar é de toda a gente da organização, em especial aqueles que têm algum contacto direto ou indireto com os clientes, e aqui poderá ser o marketing, por exemplo, e as vendas, mas não só. Por exemplo, os serviços de apoio, serviço pós-venda, a logística, etc. A produção, muitas das vezes. E, portanto, todas essas entidades, todos esses departamentos, todas essas direções têm, de alguma maneira, que ter a mesma agenda. Ou seja, têm que ter o mesmo objetivo. E a sua performance deve ser comparada com aquelas métricas, com aqueles objetivos e, de alguma maneira, servir para criar uma motivação orientada, no mesmo sentido, de toda a gente.
É um bocadinho isto que nós fazemos nesta parte da estratégia de alinhamento organizacional. Uma das coisas que eu faço também é, através de instrumentos de medida, avaliar até que ponto os participantes, nas suas próprias organizações, sentem que esse alinhamento existe. Ou seja, até que ponto, fazendo assim uma reflexão, sem nenhuma consequência especial, mas fazendo uma pequena reflexão, até que ponto eles, por exemplo, sentem, ou vocês sentem, que essa estratégia, por exemplo, que está no plano estratégico, ou que está nos planos operacionais, é conhecida. Até que ponto essa difusão existe. E temos que começar logo por aí. Ou seja, até que ponto somos conhecedores dos grandes objetivos da empresa. Perguntem-se a vocês mesmos, eu conheço o plano estratégico da empresa ou não? Eu conheço aquelas partes do plano estratégico que me dizem respeito a mim ou não? Se me disserem não, ou não sei, eu diria que começamos a ter um problema. Ou seja, já existe essa limitação. E quando existe essa limitação, naturalmente, se calhar nem sempre vamos todos estar alinhados com aquilo que era o objetivo final. Portanto, estão a ver que a palavra comunicação, e depois tudo o resto, incluindo naturalmente o próprio desenho da organização, a estrutura, os sistemas de incentivos, etc. Tudo isso vai ser importante. Mas a comunicação é um dos fatores-chave. Seja de cima para baixo, top-down, seja de baixo para cima, bottom-up. Portanto, é um dos critérios importantes. E esses testes nós fazemos. Ou seja, nós vamos avaliar com as pessoas que estão presentes, às vezes mais do que uma pessoa por empresa, e portanto também temos uma leitura um bocadinho mais completa da empresa. Isso já aconteceu em edições anteriores, em que havia várias pessoas da mesma empresa. E é que depois se tenta perceber, mas porquê é que isso não acontece? Porquê é que não existe essa limitação? Porquê é que não se partilha? Não é? E principalmente, o que é que se pode fazer para que isso comece a acontecer? E, portanto, fazemos aqui aquilo que nós chamamos alguns testes simples, aquilo que são normalmente as práticas que são limitadoras deste alinhamento, desta colaboração, e aquilo que são práticas que eventualmente não são. Ou seja, até que ponto há aqui aspectos na organização, organizativos, estrutura, ordens de serviço, o que seja, normas, o que seja, que de alguma maneira estão a influenciar isso. Portanto, temos que fazer um bocadinho uma reflexão. Mais do que estas sessões são mais ou menos assim com todos os formadores. Mais do que estarmos a fazer aqui se quiser, uma leitura daquilo que são coisas boas e más e aquilo que se deve fazer, é tentar, na organização, perceber, junto das pessoas, aquilo que está a acontecer e aquilo que pode ser feito. De alguma maneira, acaba por ser um bocadinho de consultoria, além da formação. Porque o nosso objetivo neste curso, sendo um curso executivo, para pessoas com alguma experiência já, não é ensinar necessariamente conceitos ou os tipos de vendedor ou o que seja. Não é isso. É perceber o que é que eu posso levar de um curso destes, no dia da manhã, o que é que eu posso fazer com os conhecimentos que eu aprendi, ou pelo menos com as reflexões que eu tive. E esse é talvez o maior benefício destas formações. Mais do que propriamente ensinar conceitos, e alguns deles provavelmente até já são conhecedores, não é? Na negociação, por exemplo, isso acontece muito, não é? O que é que eu posso fazer para melhorar? E isso é algo que nós fazemos dessa prática. Nós vamos ter com certeza alguns casos em que vamos analisar, casos internacionais, em que se debate, por exemplo, no meu caso, do alinhamento, porque é que as vendas devem fazer parte da estratégia? Porque é que a área comercial deve participar no processo de elaboração do planeamento estratégico? Não é? E porque é que não devemos, por exemplo, a área comercial deixá-la completamente livre, sem ter alguns guidelines, sem ter algumas guias em termos de atuação? Não é? Esses são aspectos que nós trabalhamos aqui. Tudo isto à volta daquilo que é a necessidade de alinhar o propósito da organização, a razão pela qual a organização existe,
e a forma como esse propósito é entregue. Como é que esse propósito é entregue aos clientes, como é que nós nos apresentamos, como é que nós discutimos, já agora que tipo de produtos é que nós devemos ter, que tipo de soluções é que nós devemos ter. Num ambiente que é muito competitivo, ainda por cima neste contexto económico que é bastante adverso, né, com taxas de inflação elevadas, e com taxas de juros também elevadas, e portanto criar aqui, de alguma maneira, uma forma de estar que seja mais alinhada. É isto que nós fazemos aqui ao longo de algumas horas e de uma forma interativa, não é? Sempre divertida, onde também, e essa é uma das vantagens deste curso, onde se cria uma rede de profissionais que provavelmente antes não se conheciam e que, estando aqui todos juntos a partilhar a mesma formação, acabam por eles próprios, de alguma maneira, partilhar com os colegas práticas que são mais frequentes naquele setor, menos do que outros, e no final acabamos por ganhar todos. E é esse o grande objetivo desta formação, e no meu caso concreto, de alinhamento organizacional, que é seguramente um dos pontos de partida mais importantes. É um bocadinho isto. A imagem que eu comecei foi com o remo. Imaginem o que é as pessoas partirem para uma prova de remo e não terem, antes disso, definido um plano, definir objetivos e, naturalmente, como é que se lá deve chegar. Portanto, esse é talvez o grande desafio destas formações. Pedro, é um bocadinho isto que nós fazemos. Muito obrigado, professor, pelo seu esclarecimento. Vamos em seguida selecionar algumas questões por parte da audiência. Professor, a primeira questão: como pode a área comercial contribuir para a estratégia? Ora bem, eu já falei um bocadinho sobre isso. Antes de mais, a área comercial deve se sentir parte da estratégia. Okay? Não é eu vou contribuir para vocês. Bom, se começamos a conversa desta maneira, já está tudo mal. Ou seja, eu tenho que sentir que sou parte, não é, dessa estratégia. E que o meu papel, porque é essa a minha função, que é estar na rua, quando falar com os clientes, é implementar esta estratégia. Portanto, a área comercial, antes de mais, implementa. E, portanto, implementa qualquer coisa, não é? Portanto, eu diria que a área comercial tem dois momentos importantíssimos. Tem o primeiro, onde tem que, se quiserem, ajudar a construir essa própria estratégia, para que também seja da área comercial e não seja imposta. Seja para... Claro que há sempre aquela discussão, mas se for o vendedor a dizer qual é que vai ser o seu objetivo, sem ninguém fazer alguma exigência, eu vou pôr um objetivo que é super fácil de atingir. Bom, não necessariamente, mas também, naturalmente, na definição desses objetivos, e que depois estarão relacionados com os planos de incentivos, etc., tem necessariamente que haver aqui alguma exigência, alguma aspiração, algum esforço, mas a pessoa tem que sentir que os objetivos também são seus, ou seja, não são impostos. Porque, de repente, chegam aqui, onde vocês dizem assim, olha, para o ano, a direção entendeu que você tem que aumentar as vendas em 40%. É? Então em 50%, não é melhor? Ou 60%? Bom, tem que ser algo construído. E, portanto, a área comercial tem estes dois papéis. Numa primeira fase, contribuir para aquilo que são os objetivos, não só em termos comerciais, mas também aquilo que é, se quiserem, a comunicação da própria empresa, a maneira como se apresenta, etc. E numa segunda parte, num segundo momento, na própria implementação. Sem isso, de facto, as coisas estão completamente soltas e não devem acontecer. E devo dizer, nas organizações mais interessantes, nas maiores, organizadas, é exatamente assim que acontece. Uma outra questão, professor: porque é importante o correto alinhamento entre marketing e vendas? Eu diria que é para nós não remarmos para lados diferentes. Quer dizer, só faltava, né, o marketing dizer nós queremos ser vistos como fornecedores, temos produtos de altíssima qualidade, e depois termos uma estratégia comercial agressiva
em que claramente o que está em causa são descontos permanentes, etc. Ou seja, as duas coisas às vezes não se jogam bem. Tem que haver aqui uma coordenação, tem que haver aqui um alinhamento entre os dois. E isso é tudo fácil, se de facto, desde o início, estiverem todos dentro da canoa, e todos souberem qual é o seu papel. Se o meu papel é, de alguma maneira, motivar as pessoas, se o meu papel é dar aquele boost adicional de esforço na fase final da corrida, dar ainda mais, ou se o meu papel é comunicar e facilitar esse processo de aprendizagem, claramente esse alinhamento existe. Agora, quando cada um começa a remar para lados diferentes, o normal é que a organização pare e, infelizmente, não somos no mercado. E esse é que é o problema. É porque se não houvesse mais concorrência, podíamos fazer tudo o que queríamos, que os clientes, não tendo outra oportunidade, teriam que nos comprar a nós, bons ou maus. O problema é que a realidade não é essa. Hoje temos um mercado global e, portanto, nós temos concorrentes não só na nossa localidade, no nosso país, mas temos concorrentes internacionais. E, portanto, é esse desafio adicional que nos obriga a ter este alinhamento, que já agora não tem que ser um alinhamento só local, é claro, cada vez mais um alinhamento internacional também. Muito obrigado, professor. Bom, dado que já ultrapassamos aqui um bocadinho os 30 minutos do nosso webinar, gostaria de agradecer a presença a todos nesta sessão e indicar que estaremos ao dispor, caso necessitem ou caso queiram saber mais alguma informação acerca do nosso programa executivo B2B Sales Performance. Muito obrigado a todos, um bom dia e estaremos à vossa espera. Muito bem, ficarei à espera de vocês. A gente depois já te falar sobre isto mais um bocadinho. Em 1993, o ISEG criou o IDEF, que atua sob a marca ISEG Executive Education. É a instituição criada pela escola para gerir toda a sua formação avançada, que inclui o MBA, pós-graduações e formação de executivos. Uma área de extrema dinâmica e que beneficia de todo um conjunto de condições excelentes para garantir um trabalho de grande qualidade e de criação de valor para as organizações com que colaboramos. Outra dimensão muito importante da escola é a qualidade excepcional do seu corpo docente. Esta escola tem, designadamente, cerca de 170 professores de carreira doutorados em dedicação exclusiva, ligados à investigação e ao ensino, para além de muitos outros convidados com funções de topo e grande experiência em gestão empresarial, que constituem um corpo docente sem paralelo no nosso país. E uma nota que acaba por ser também muito relevante, quer para quem vem cá, quer para nós próprios que aqui estamos todos os dias, que são as condições excepcionais em termos de localização e instalações que esta escola possui. No centro de Lisboa, entre a Lapa e a Madragoa, com condições de acesso e estacionamento únicas, a escola tem a sua formação avançada concentrada no Convento das Inglesinhas, um espaço maravilhoso, um verdadeiro monumento nacional, que tem condições verdadeiramente inspiradoras e adequadas para um distanciamento e uma reflexão como se impõe nesta dimensão de programas. A nível dos programas de inscrição aberta, o ISEG Executive Education apresenta duas grandes áreas, a área das pós-graduações e a área dos programas para executivos. No que respeita às pós-graduações, oferece já um portfólio bastante diversificado e alargado de programas em muitas áreas. São programas que são assentes em metodologias muito participativas e ativas, em que há discussão de casos, roleplays, trabalhos de grupo e em que se privilegia essencialmente a interação entre os participantes. São programas que contam com um leque muito variado de participantes das mais diversas indústrias e setores e essa riqueza e essa disciplinaridade e diversidade enriquece os programas. As soluções customizadas, os programas à medida, são, no fundo, programas de formação que são criados à medida das necessidades de uma determinada organização. A flexibilidade é a palavra mais importante a reter neste tipo de programas,
depois todas as suas características são ajustáveis. Estamos a falar da duração, dos conteúdos, do corpo docente, do local de realização, da língua. Portanto, no fundo, todas as características são ajustáveis em função daquilo que são as necessidades dos destinatários. Se ainda não nos conhece bem, procure-nos. Vale a pena, somos uma grande escola com um grande potencial para ajudar e contribuir ao desenvolvimento das pessoas e da economia deste país.